Notícias do Corinthians: Fausto Vera a um passo do Timão. Roberto de Andrade promete mais um atacante. E cadê os nossos principais jogadores que nunca recuperam? Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Notícias do Corinthians hoje. E o Corinthians perde para o Ceará fora de casa e podemos citar alguns erros graves. Matheus Donelli tomou um gol por cobertura totalmente defensável. A zaga deixou o Ceará criar inúmeras oportunidades de gols. Corinthians muito mal na partida e mereceu perder o jogo. Segundo notícias do Corinthians, o Timão continua na segunda posição com 29 pontos. Lembrando que essa posição é provisória até que termine a rodada desse domingo. Informações do Corinthians. Fiel torcida do nosso poderoso Timão. Cadê os nossos jogadores? Cadê o William? O Renato Augusto? O Maicon? O Fagner? Cadê esses jogadores que nunca recuperam? Cadê o departamento médico que não solta uma nota sobre a condição dos atletas? Segundo as últimas notícias do Corinthians, o Maicon e o William já estão liberados pelo departamento médico. E por que esses jogadores não foram relacionados? Que mistério é esse que eu não entendo? Que departamento médico é esse que demora uma eternidade para recuperar nossos atletas? Segundo as últimas notícias do Corinthians atualizadas, é que o Corinthians precisou contratar o fisioterapeuta Bruno Maziotti às pressas porque os profissionais que estavam lá não conseguiam recuperar os atletas. Futebol não se ganha só no campo, se ganha também no profissionalismo extra-campo. Se os caras não entrarem em campo não vão pegar ritmo de jogo para jogar. Contra o Flamengo. Ou será que o Corinthians está achando que os miúdos vão dar conta do recado sempre? E a minha opinião é a seguinte: se os atletas não estiverem no jogo contra o Curitiba, vai ficar difícil eles pegarem ritmo, pois o jogo contra o Flamengo é daqui a 2 semanas. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: cadê os nossos principais atletas? Comentem, fiel, quero saber sua opinião sobre esse assunto. Últimas notícias do Corinthians de hoje. Alguns jornais argentinos já estão colocando Fausto Vera no Corinthians, e alguns dias atrás recebemos informações de setoristas do Corinthians, que a diretoria recebeu sondagens pela venda do volante do Queiroz, e o clube interessado seria o Juventus da Itália. Esse pode ser um dos motivos da insistência do Corinthians em contratar o Fausto Vera. Segundo notícias do Corinthians atualizadas, o Corinthians e o Argentinos Júniors estavam travados na parte financeira, porém o valor pedido pelo clube do atleta não está distante do valor inicial oferecido pelo Corinthians. Fiel torcida, quero fazer uma pergunta para vocês: não seria melhor o Corinthians pegar o dinheiro oferecido pelo volante argentino e fazer uma proposta de compra pelo Maicon? Comentem, quero saber sua opinião. Últimas informações do Corinthians. E o diretor de futebol Roberto de Andrade disse que o Corinthians vai contratar um atacante de ponta, além do zagueiro Balbuena recém-contratado, e do volante Fausto Vera que está bem encaminhado. O Corinthians pretende trazer um atacante de ponta. Segundo notícias do Corinthians, o atacante Michael foi oferecido ao Corinthians e ao Atlético Mineiro. A diretoria não descartou o atacante e estuda a proposta. No momento, o que atrapalha é o alto salário que o atleta ganha, que é mais de 1 milhão no clube árabe. Segundo as últimas informações do Corinthians, outro atleta que foi oferecido ao Corinthians foi o colombiano Kevin Velasco. Esse está mais fácil de contratar, seu salário não é alto por jogar na Colômbia, e o atleta viria de graça sem vínculos contratuais. A minha opinião é que se for contratar e não resolver, não adianta. Ou o Corinthians contrata para resolver o problema ou não contrata. Já o Michael seria um ótimo nome. Jogador que chega e resolve. O Corinthians estuda os dois jogadores e nenhum deles ainda foi descartado. Essas foram as últimas notícias do Corinthians de hoje. Se você não é inscrito, inscreva-se e fique por dentro de todas as notícias do Corinthians atualizadas. Obrigado e vai Corinthians!